E seguimos acompanhando e analisando a situação do Metical, como é de seu conhecimento. De umas semanas a esta parte, a nossa moeda tem estado a experimentar uma certa oscilação, basicamente uma apreciação face às outras principais divisas. E está comigo o economista Manuel Gameiro, a quem agradeço por vir partilhar conosco e ajudar-nos a compreender melhor esta situação e vermos efetivamente para onde é que isto nos conduz e de certa forma até que ponto esta situação é benéfica e é sustentável. Mas eu começo logo pela questão conceitual. Tem sido referida esta situação, tem sido atribuída, aliás, muitas designações: valorização, apreciação, instabilidade, volatilidade. Enfim, isso também não ajuda a perceber bem o que é que está-se a passar. Eu tenho optado por me referir à apreciação do Metical, mas deixo consigo o que é que se está a passar efetivamente com a nossa moeda. Bom, muito obrigado, João Carlos. Queria também primeiro agradecer à televisão de Moçambique por este convite para falarmos deste tema que de facto é bastante atual. Basicamente, começando pela questão conceptual, portanto, talvez o conceito do que é taxa de câmbio, basicamente é o preço de uma moeda nos termos da outra. Se falarmos do caso específico da economia moçambicana, seria o preço da moeda externa em relação à moeda nacional, o metical, ou seja, quanto custa $1 nos termos de metical, quanto custa €1 nos termos de metical, quanto custa randa nos termos de metical. É verdade, tem muita razão. Eu também noto que aplica-se aqui os conceitos, por exemplo, de apreciação e valorização, desvalorização e depreciação, como se fossem sinónimos. Efetivamente não são, porque basicamente a valorização ou desvalorização resultam de medidas deliberadas pela autoridade monetária de fixar uma taxa de câmbio um determinado montante para, portanto, valorizar ou o que não aconteceu. Pois, neste caso concreto, estamos perante uma apreciação, porque a apreciação ou a depreciação é o aumento ou a baixa da taxa de câmbio, mas que resulta das forças de mercado, da procura e oferta de moeda no mercado cambial. Portanto, essencialmente esta diferença esta situação. Fundo. Nós estamos perante, este momento, uma apreciação, porque, efetivamente, Moçambique está perante um sistema de taxas de câmbio flexíveis e portanto, esta variação da taxa de câmbio resultou de forças de mercado. Não houve uma atitude deliberada, uma fixação da taxa de câmbio por parte da autoridade monetária, que no caso seria uma valorização. Portanto, é basicamente esta diferença. E quais são as fontes, clarificada essa questão conceitual, quais são as fontes concretas ou as causas desta apreciação que temos estado a assistir do Metical? Já estamos quase nos 20%, enfim, os números são dinâmicos. A esta altura pode ser que esta apreciação tenha ultrapassado, portanto, estes níveis de 17%, 18%. Pois, se calhar dizer que efetivamente o motivo de debate é que esta apreciação primeiro acontece num contexto em que todo o cenário apontava ou permitia antever um movimento contrário da taxa de câmbio, né? Estamos a falar de medidas restritivas que foram adotadas a nível da economia por efeito da Covid-19, portanto, para impedir o seu alastramento. Temos, por decorrente disso, uma situação de uma contração da economia moçambicana no último trimestre de 2020, na ordem de 2,4%. Este trimestre tivemos fatores adversos a nível da agricultura. Lamentavelmente, todo este cenário na zona norte de atos terroristas, não é, que acabam causando morte, dor e o impacto sobre o grande projeto do oil and gas, né, atrasando o início das suas atividades e potencialmente atrasando os benefícios que a economia nacional poderá obter dos proventos deste projeto. Portanto, todo este contexto previa antever era uma depreciação. Se olharmos para o Economist Intelligence Unit, por exemplo, a última publicação,
eles anteviam mesmo uma depreciação adicional do metical em relação ao dólar para cerca de 76,2 meticais por dólar, por exemplo. Entretanto, contrariamente a esta expectativa toda, nós estamos a ter uma apreciação e, mais recentemente, uma apreciação bastante acentuada do metical em relação às principais moedas de transação, dólar, euro, o rand. E a questão é o que efetivamente terá acontecido. Não há, na minha opinião, não há um fator isolado. Portanto, aqui é uma combinação de fatores que poderá ter acabado provocando esta apreciação do metical. Se estiver recordado, no final de janeiro, a autoridade monetária anunciou uma medida restritiva da política monetária, que foi o incremento da taxa sinalizadora da política monetária, que é a taxa MIMO. Efetivamente, esta medida contracionista acaba impactando sobre, portanto, a oferta monetária, por conseguinte, no preço ou na taxa de câmbio da metical em relação às principais moedas de transação. Tivemos, por outro lado, uma situação em que, segundo informações que os bancos comerciais têm estado a circular, ainda ontem houve um banco que circulou um paper em que dizia que houveram intervenções do Banco de Moçambique no mercado cambial interbancário, vendendo divisas para além da estrita necessidade de importações. Portanto, houve também este fator. Com as medidas de política monetária, criou-se aqui alguma expectativa a nível dos importadores. Também temos ouvido os bancos comerciais dizerem que os importadores acabaram adiando os seus pagamentos de importação, esperando um momento, portanto, de termos mais favoráveis, uma taxa de câmbio mais favorável para o pagamento das importações. Ora, este adiamento de pagamentos também acaba criando condições de posições longas em termos de moeda externa por parte dos bancos comerciais. A contração da economia, este alargamento do adiamento do início das atividades dos projetos de oil and gas, também poderão ter reduzido a pressão sobre os pagamentos para a importação de bens de capitais. Isto também cria condições para, portanto, um alargamento das posições longas de moeda externa por parte dos bancos comerciais. Aqui é um aspecto que eu também gostaria de mencionar, é o fato de que o mercado cambial, contrariamente a mercados de bens e serviços, ele é muito influenciado pelas expectativas que é criada à volta dos agentes económicos, mais concretamente, com mais incidência, digamos assim, sobre os agentes económicos que especulam moeda. E se estiver recordado, nós tivemos 2 anúncios muito grandes de ações no sentido de estímulo da economia americana. A 11 de março, o Congresso americano aprovou um bailout de 1,9 trilhões de dólares. Mais para o fim do mês, lá para o dia 31, o presidente Biden veio comunicar um pacote adicional na ordem de 2,25 trilhões de dólares. É verdade que estes dólares não entram para a economia no único momento, há um programa, etc., mas só os anúncios criam expectativas a nível dos agentes económicos de que, muito eventualmente, o dólar poderá conhecer alguma depreciação. E se formos a olhar até ao fim de março, por exemplo, o dólar efetivamente continuou a valorizar em relação, por exemplo, ao euro. Mas depois, no início, nesta primeira quinzena de abril, tivemos uma situação em que efetivamente o dólar já depreciou em relação ao euro, por exemplo. Mas não quero aqui criar uma relação direta, mas efetivamente poderá ter influenciado também as expectativas a nível global dos intervenientes no mercado de divisas. E aqui, coincidência ou não, olhando para os dados, nós notamos que é verdade que o ciclo de apreciação do metical em relação às principais moedas iniciou em março, mas se formos olhar na primeira quinzena de março, a depreciação é muito tênue, não é? É na volta de 1,3%, 1,4%. Depois do dia 11 é anunciado o bailout, né, dos 1,9 trilhões de dólares. Há uma aceleração até o fim do mês, em que a depreciação ronda já os cerca de 8% por aí.
Dia 31 há este anúncio de um programa adicional, basicamente para reposição de infraestrutura americana e remodelação da economia americana na ordem de 2,25 trilhões de dólares. Temos, portanto, esta primeira quinzena de abril, uma aceleração muito grande da depreciação do metical em relação ao dólar. Como eu disse, com todo o cuidado, não podemos estabelecer uma relação de temos aqui uma constelação de fatores. Exatamente. Mas o regime cambial sobre o qual se rege, digamos assim, o nosso mercado cambial é o mais apropriado nesta altura? Pode-se questionar também, já fez referência, e é isso mesmo, estamos no regime cambial de taxas flexíveis, nem 100% flexíveis, na verdade, mas tem algum peso nesta situação? Tem alguma influência? Bom, é muito importante, efetivamente, que as taxas de câmbio estejam consentâneas ou estejam em harmonia com os fundamentals da economia. Portanto, só um regime de taxas de câmbios flexíveis é que permite, portanto, que as taxas de câmbio se ajustem em função da performance da economia e que sirva, inclusive, de um absorver, né, dos eventuais choques destes desequilíbrios estruturais da economia. Portanto, nós já vivemos neste país, se estiver recordado, antes de 1987, foi a altura em que Moçambique aderiu aos programas de ajustamento estrutural do FMI, taxas de câmbio fixas. E vimos todo o efeito adverso que este regime de taxas de câmbio gera sobre a economia. Portanto, daí é que começou-se na altura um processo de facto de desvalorização, que foi uma atitude deliberada da autoridade monetária de fazer uma desvalorização deslizante até mais ou menos 1990, quando houve então portanto, a introdução das taxas de câmbio flexíveis. É verdade que o Banco Central vai sempre intervindo no mercado cambial para evitar estes grandes swings, estas grandes oscilações da taxa de câmbio, porque estas é que são efetivamente perniciosas para a atividade económica. Não é favorável à atividade económica oscilações muito grandes da taxa de câmbio. E depois não dá previsibilidade, que é isso que os agentes económicos gostam de ter para que possam mobilizar. A formação de expectativas é fundamental para os agentes económicos. Eles têm que se programar e com oscilações muito grandes, dificilmente eles conseguem fazer esta programação de forma eficaz. Vamos analisar agora do ponto de vista dos impactos. Esta situação é benéfica ou é negativa para a economia? Vamos ver aqui a questão custo-benefício. Dá oportunidades ou nem por isso? Bom, aqui é tudo relativo. Vamos olhar para uma coisa. É que, efetivamente, a economia moçambicana é uma economia extremamente dependente de importações. Quase tudo é importado, bens de consumo ou fatores de produção, são quase todos eles importados. Obviamente que esta valorização significativa do metical em relação às moedas de transação, o primeiro impacto que vai causar é uma redução nos custos de importação. E por via, portanto, do processo de formação de preços, há um segundo canal de transmissão, que é dos preços de importação para os preços ao consumidor final e que potencialmente irá desembocar numa redução da taxa de inflação. Olhando a inflação como um custo social, a inflação encerra em si um custo social muito grande. Portanto, uma redução da taxa de inflação, obviamente, gera efeitos positivos sobre a maioria dos cidadãos. Obviamente que a magnitude deste impacto depende muito de quanto tempo é que irá perdurar este ambiente de apreciação, que neste momento, repito, dada esta vulnerabilidade da economia moçambicana a fatores externos, é difícil de prever. Quanto tempo irá durar, qual será a magnitude final da apreciação. Portanto, é muito difícil de prever por causa desta preponderância de choques externos a que a economia moçambicana está sujeita. Sim, não sabemos ainda a que níveis isto vai estabilizar. Absolutamente. Mas também é importante aqui dizer que não é só a nível dos preços domésticos. Também tem um impacto sobre, portanto, as exportações de Moçambique, na medida em que elas ficam menos competitivas.
Embora há estudos anteriores que demonstram que na economia moçambicana a passagem, ou seja, o exchange rate pass-through do preço das importações para os preços domésticos é quase perfeito, enquanto que para as exportações não é tão perfeito quanto... O adágio popular diz que quando a esmola é demais o santo desconfia. E vejo aqui os nossos agentes econômicos um pouco desconfiados desta situação, sobretudo aqueles cuja atividade reside exatamente na importação, que poderiam, em princípio, ter mais benefícios, mas havendo esta desconfiança de tratar-se de um evento episódico, parece que essa oportunidade não está sendo capitalizada. Eu não chamaria de desconfiança. Eu penso que o que acontece é que, efetivamente, é esta incerteza, esta pergunta que paira sobre mas quanto tempo vai durar a valorização? Até onde vai? Eu participei de um webinar há dias em que alguém dizia, mas vai chegar aos 30. Eu dizia, não, é difícil de prever, mesmo porque, como eu disse, a apreciação já aconteceu num contexto propício de depreciação, por exemplo. Então, isto sim, espelha, completamente contraciclo, quer dizer. no sentido contrário àquilo que era de esperar, Isto, mais uma vez... E não vez, tivemos alterações nas nossas condições económicas que justificassem esta apreciação do metical. Essa é a questão. Pelo contrário. A nossa apreciação não está em linha com aquilo que é, digamos, a estrutura produtiva da nossa economia. A estrutura produtiva da nossa economia ainda é muito, digamos, frágil, não é? Por um lado, gera esta insustentabilidade da própria apreciação consistente e que perdura num período longo de tempo a nível da economia. Eu tenho dito que as intervenções apenas a nível da política monetária para influenciar a taxa de câmbio têm os seus limites em termos de eficácia, na medida em que não perduram por longos períodos de tempo a eficácia de medidas de política monetária para influenciar a taxa de câmbio. E, por outro lado, não alteram a estrutura da economia. As medidas de política monetária não têm esta capacidade de alterar a estrutura da economia. Aqui é indispensável, portanto, a continuação de introdução de medidas setoriais no sentido de promover a capacidade, alargando a capacidade produtiva da economia. E intervenções que devem se centrar em setores que exportam, e em setores que substituem importações, no sentido de podermos gerar divisas e pouparmos divisas e assim apoiarmos a nossa balança de transações correntes. É preciso selecionar estes setores. Estruturalmente deficitária. A nossa balança comercial, sim, neste momento, é estruturalmente deficitária. E aqui devo dizer que efetivamente há atividades, há iniciativas estruturantes em curso em setores muito chaves. Temos visto, portanto, o setor da agricultura com um ímpeto muito grande de atividades no sentido de promover a produção no setor da agricultura e é um setor que efetivamente pode substituir em grande medida importações e pode gerar exportações, não é? Embora com esta valorização vimos o ministro a dizer que há algumas áreas do setor que já estão a sofrer algum efeito adverso, né? Basicamente as áreas de produtos de exportação. O turismo é uma área que Moçambique tem potencialidades enormes, em que pode ser gerador de divisas. É importante que seja organizado ou continue a ser organizado no sentido de que essas divisas alojem-se na economia moçambicana, sejam aqui alojadas. A energia, talvez por força do fato de ter estado ligado a este setor muito recentemente, o déficit energético na região ronda cerca de 10 mil megawatts, portanto é uma janela enorme de oportunidade de negócio para Moçambique. E o governo tem dito que, de facto, o objetivo é tornar Moçambique num hub de geração de energia. Há, por exemplo, o projeto da Central de Tamane, que já vai numa fase avançada de implementação, estamos a falar de 450 megawatts. Há atividades também em curso em Pandancua, estamos a falar de 1.300, 1.500 megawatts. E outros projetos dessa natureza que poderão, efetivamente, não só substituir a importação de energia, mas exportar para a região. É uma oportunidade de negócio soberba. Falo destes como existem outros setores, os portos, os caminhos de ferro, a localização geográfica de Moçambique favorece que, por via de serviços nesta área, também se gerem bastante divisas. Portanto, há aqui esta necessidade
de se imprimir, portanto, mais dinâmica no sentido sobre a base produtiva sobre a base produtiva, do diversificação. País. Diversificação da economia. E tem-se falado que, pessoalmente, o presidente, que não devemos ficar à espera do oil and gas. A economia moçambicana não deve ficar refém do oil and gas. Deve, sim, promover estes setores tradicionais da economia, mesmo para diversificar a própria economia, porque o excesso de concentração de per si gera uma vulnerabilidade da economia também, sim, quando há oscilação nos preços desses commodities. Exatamente. Mesmo a concluir, em uma frase simples, qual é a principal ilação que tiramos desta conjuntura? Bom, uma das principais relações é que, efetivamente, como eu disse, a economia moçambicana continua ainda bastante vulnerável a choques externos, torna-se de difícil previsibilidade por força disso, e que, portanto, devemos continuar a trabalhar no sentido de dinamizar, de facto, o setor produtivo, diversificar o setor produtivo, numa palavra, mudar a estrutura, transformar a estrutura da economia moçambicana, para que efetivamente intervenções de política monetária também encontrem esta base de suporte do lado produtivo e que possamos então criar condições para criar previsibilidade, para criar sustentabilidade e para criar, portanto, estabilidade a nível das taxas de câmbio. Portanto, sem estes condimentos é muito difícil atingir essa situação que seria, de facto, a situação mais adequada. Manuel Gameiro, muito obrigado por estes esclarecimentos, esta análise que provavelmente terá ajudado a nossa audiência, a si, caro telespectador, a perceber melhor esta conjuntura ao nível do nosso mercado cambial, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e uma continuação de um bom dia, João Carlos.